A paz do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja, se você puder abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 35. Vamos ler a partir do versículo 1. Isaías 35, nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você encontrou, você pode dizer um glória a Deus bem alto? Aleluia. Isaías 35, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, em algumas traduções dizem desanimados, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá, com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, ou o caminho da santidade. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, e os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, e nem animal feroz, subirá a ele, e nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Louvado seja Deus pela sua palavra, e todos nós dizemos amém. A irmã Simone, na hora do louvor, ela estava dizendo assim, dos problemas que a gente tem no dia a dia, dos problemas que a gente tem durante as semanas. E às vezes tem até certos problemas que a gente não tem nem vontade de vir à igreja. E bate realmente alguns sentimentos assim, e sentimento de tristeza, sentimento de medo, sentimento de insegurança, sentimento de ansiedade, sentimentos que não são muito positivos. Mas tem um sentimento que eu venho observando, inclusive até comigo, se a gente não vigiar nisso, tem um sentimento que eu chamo de sentimento de desânimo. E esse sentimento de desânimo, eu preciso dizer uma coisa para você, se você não passou ainda, um dia você vai passar, porque todos nós estamos explícitos para passar, suscetíveis a passar por um sentimento como esse. Quem sabe tem alguém hoje, aqui dentro, ou quem sabe esteja nos acompanhando pela internet, e essa pessoa está desanimada. Mas o que é desânimo? Algumas definições eu poderia trazer aqui para você. Desânimo é uma apatia, desânimo é uma falta de vontade de fazer as coisas, desânimo é também a falta de prazer nas coisas comuns da vida. Desânimo traz para nós uma certa maneira da gente perder a alegria do dia a dia. Isso é desânimo. Desânimo faz também a gente perder a satisfação nos relacionamentos, na família, com os colegas de trabalho, na própria igreja. O desânimo traz isso para a gente. Mas, para falar de desânimo, eu queria também trazer para você quais as causas, de um modo geral, que o desânimo provoca, que é provocado em nós, eu diria assim. Qual é a razão, qual é a causa, qual é o motivo que eu sou levado a ter esse sentimento de desânimo? Eu queria falar de 4 deles. Tem mais, mas eu queria trazer 4 para nós meditarmos nessa noite. Eu quero falar, por sinal, bem rápido, sobre essas causas. A primeira delas seria que o desânimo ele é provocado, ele é causado por problemas que, para nós, são problemas que são aparentemente não solucionáveis.
São problemas que a gente olha nas situações que a gente esteja vivendo, nas adversidades da vida, e a gente fala assim, eu não vou conseguir resolver isso. Uma dívida impagável, de uma conta que eu fiz e não tenho agora dinheiro para pagar. Uma desestrutura familiar que eu esteja vivendo, e eu olho para a minha família, para a minha casa, para o meu casamento, para a vida dos meus filhos e vejo, não tem. Nem Jesus. O sentimento de desânimo provoca isso na gente. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que em certa ocasião Moisés enviou 12 espias para conhecer e trazer um relatório sobre a terra prometida, a terra que Deus já tinha dado para o seu povo, o povo de Israel. E nesse grupo dos 12, 10 voltaram desanimados. É interessante porque eles começam a dizer coisas boas. Olha, gente, realmente ali é uma boa terra. É uma terra que mana leite e mel. Nós ficamos impressionados. Até olha o cacho de uva que nós trouxemos. 2 pessoas tiveram que trazer. Porém, uma coisa que a gente descobriu que tem lá. As pessoas que habitam aquele lugar são gigantes. E sabe mais outra coisa que a gente percebeu? Além dessas pessoas serem gigantes, nós somos que nem gafanhotos perto deles. Queridos, uma pessoa desanimada perto da gente pode se tornar uma pessoa tóxica. Uma pessoa que pode provocar e trazer desânimo também para a sua vida. E hoje, entre nós, vamos ser curto e grosso, vamos dizer assim, especialmente pelas redes sociais, quantas coisas negativas que a gente ouve. A pastora Luz estava conversando com uma irmã hoje do Brasil, e ela falou assim, perguntou para a pastora Luz, e aí, está em guerra? Aí nos Estados Unidos? Ela falou, não estou sabendo de nada. O que aconteceu? Não, os Estados Unidos atacou de novo lá o Irã, e o Irã já respondeu para os Estados Unidos. Não, aqui até agora não chegou nada, não. Se aí no Brasil vocês já estão sabendo que chegou, aqui nós não estamos sabendo de nada. Não. Vocês estão percebendo como que é um negócio? Palavras e situações da vida que traz, e vem um sentimento de desânimo. Essa minha irmã, com certeza, estava desanimada já. Estava derrotada, vamos dizer assim. A gente percebe essas coisas e vê o seguinte, que o problema que parece que não tem solução, a gente toma aquilo lá e traz esse sentimento ao nosso coração, mas eu e você precisamos entender que o Deus que nós servimos, ele é muito maior do que um gigante que se apresenta diante da gente. A intenção é que quando eu vejo as situações adversas que eu tenho na vida, é como é que eu estou olhando esse problema. Alguns podem dizer, é um grande gigante que eu tenho na frente, mas alguns podem dizer, é mais um problema que eu vou ter que enfrentar. Além de tudo, eu sei que Deus está comigo. Porém, o desânimo é provocado por situações como essa, da gente olhar para problemas e, aparentemente, elas não têm solução. Uma segunda causa que eu percebo e que eu vejo é que desânimo também ele é causado por frustrações recorrentes. O que significa isso? Não é um problema insolúvel, não é isso. Mas é aquela situação que você está vivendo um problema, Deus responde, traz a solução do problema, te traz a vitória, passa um dia, já vem outro problema. Aí você entra naquela luta contra aquela situação, contra aquele problema, Deus de novo te dá a vitória, te dá a resposta. Mas passa mais uma semana, vem outro problema, aí você fala, não, peraí, o que está acontecendo? Desse jeito eu não aguento. Eu olho para a história do profeta Elias, e é um homem que está passando por uma situação, ele passou por isso. Queridos, eu estou falando de Elias, é aquele que ele orou a Deus e Deus mandou fogo do céu. É aquele que enfrentou os 450 profetas de Baal e depois ele matou com um fio de espada, cada um deles. Eu estou falando de Elias, que foi sustentado por um período na casa de uma viúva, com azeite que não faltava e farinha que não faltava também na tigela. Eu estou falando de um Elias que orou, que foi usado por Deus, que chegou para o rei Acabe e disse, durante 3 anos e meio não vai chover nessa terra por causa da minha palavra. Olha a autoridade desse homem. Eu estou falando de um Elias que também recebeu uma cartinha de uma rainha e disse que eu vou matar você. E esse homem correu para a caverna.
bateu o desânimo nele. A tal ponto, para eu e você entender o nível que chegou o desânimo no coração de Elias. Ele fez uma oração para Deus: Senhor, tira a minha vida, que a melhor solução para mim é a morte. Olha que ponto que chega uma pessoa em relação ao desânimo. O problema dessa questão de problemas recorrentes que causam desânimo no meu coração e no seu coração, não é o tamanho do problema. É que o problema não para de chegar. Parece que ele vem numa esteira, vem um atrás do outro. Parece que tem uma fila. E chega um momento que tem pessoas que batem e se caem por causa de um desânimo. Se você estiver entendendo até agora, você pode dizer um amém? A terceira causa que eu percebo também é quando a gente se desanima pelo motivo de nós criarmos algumas expectativas na vida das pessoas. Eu olho para as pessoas e a gente fala assim: não, ela vai agir assim, desse jeito comigo, ela vai me ajudar, ela vai estender a sua mão. E tem momentos na vida que isso não acontece. A minha família, eu pensava que a minha família, nesse momento tão difícil que eu estou passando, eu imaginaria que eles vão estender a mão a meu favor, e eles não estenderam, eles viraram as costas. Eles, aliás, ficaram longe de você. Bate o desânimo, bate a solidão, isso incomoda a gente. E isso é um sentimento de frustração, que o desânimo também vai corroendo dentro do nosso coração. O quarto e última causa de desânimo, que eu acho que essa é a pior de todas, é quando nós chegamos a um nível de incredulidade em relação ao nosso Deus. Eu acho que essa parte é a pior que nós temos de motivos, de causas que podem trazer desânimo. É aquela situação que, no desânimo, cadê Deus nessa hora? Por que será que Deus está em silêncio? O que será que está acontecendo? A minha oração parece que nem passa do teto. Parece que o céu que está sobre a minha vida é um céu de bronze. A gente tem algumas expressões assim, né? Que a gente fala. Mas deixa eu lembrar você de uma coisa. Deus ouve a nossa oração, não é porque a nossa oração precisa passar por um teto. É porque quando você vai orar a Deus, ele escuta você falar e Ele já está do seu lado para te ouvir. Esse que eu e você precisamos entender. Quando a gente ora a Deus, Deus ouve a minha oração, não é porque a nossa oração é uma oração forte. Não. É mais que isso, é porque Deus te ama. Porque Deus te ama. É por isso que Ele ouve a tua oração. A resposta, eu não sei qual será, mas Ele ouve a tua oração. A gente ora e a gente pode ter a certeza que Deus ouve a nossa oração, porque Ele sempre está presente com a gente. É isso que eu e você precisamos entender. Porém, a incredulidade bate em relação ao desânimo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nessa parte da incredulidade, parece que Deus está tão longe da gente, e a gente começa a criar até algumas frases para nós mesmos. A gente nem comenta isso com ninguém, mas a gente fala para a gente mesmo. Parece que Deus não ouve mais a minha oração. Parece que Deus parece estar fazendo outras coisas, Ele não tem tempo para mim. Não, meu irmão, não, minha irmã, Deus te ama. E eu vou falar uma coisa para vocês, nessa última canção que nós estamos adorando e louvando o nome do Senhor, eu entrei num momento de choro, mas um choro de alegria tão gostoso. Eu tenho que me segurar, porque eu não posso chorar, porque eu gosto de chorar. Eu estou ficando assim, eu estou ficando mais velho, mais maduro, estou ficando chorão. E eu comecei a chorar porque o amor dele me abraçou de uma maneira tão grandiosa, que o único pensamento que eu tinha comigo era: o teu amor, Senhor, me constrange. Eu fiquei tão constrangido desse amor tão gostoso, que eu estava sentindo durante o louvor, essas declarações de amor que a gente estava fazendo a Ele, reconhecendo que Ele é Deus da nossa vida. E aí, ao mesmo tempo, Deus trouxe à minha memória, naquele momento ali do louvor, quando Ele me resgatou do lamaçal, da onde eu vim, gente. Que amor é esse? Tão gostoso sentir esse amor de Jesus, não é verdade? Mas a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é o seguinte: e que nós devemos realmente fazer? Diante dessas situações adversas, diante desses quadros que traz o desânimo ao nosso coração, não tem uma saída?
Será que não existe uma resposta? E louvado seja Deus, porque Ele tem a resposta para nós vencermos o desânimo. Qual seja a adversidade, a situação, seja ele um problema aparentemente insolúvel, seja ele vários problemas que estão acontecendo um atrás do outro, seja ele de pessoas que vêm decepcionando e frustrando você, seja ele que às vezes em momentos que você esteja pensando, será que Deus me abandonou? Deus tem a vitória para ganhar, para recebermos dele em função de derrotarmos o desânimo. E a palavra de Isaías 35, ela é clara para nós. E o versículo 4 diz assim, é a primeira resposta para a gente. Ele diz assim, dizei aos turbados de coração, e algumas traduções, queridos, dizei aos desanimados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá. Aleluia. Sabe que o primeiro ensinamento que a gente tem aqui, o primeiro passo que a gente tem para a gente vencer esses desânimos da vida, é creia na palavra de Deus. Tenha um encontro com a palavra de Deus. Se alguém está desanimado, chega para essa pessoa e diz uma palavra que vem do coração de Deus, para o coração dela. É a palavra de Deus que vai nos reanimar, é a palavra de Deus que vai nos levantar. Meu irmão, minha irmã, tem a passagem que a gente encontra em Lucas capítulo 24, 2 discípulos saíram de Jerusalém, estão voltando para casa, eles moram em Emaús, uma cidade distante. Nessa caminhada eles estão tristes, Jesus morreu, mas até então eles não tinham a informação, não tinham conhecimento que Jesus ressuscitou no terceiro dia, aleluia por tudo isso, glória a Deus. E Jesus aparece no meio da caminhada com eles, e Jesus vira para eles e diz, olha, por que vocês estão tristes? E aí eles começam a falar, vem cá, onde é que você estava? Todo Israel está sabendo, Jerusalém, todos estão sabendo, mataram o nosso Jesus. Mataram o nosso Messias, o Salvador do mundo, mataram. Como é que vai ser agora? E Jesus começa a trazer a revelação das Escrituras, do Velho Testamento, que fala sobre ele. Você pode imaginar essa conversa, Jesus fazendo um panorama do Antigo Testamento, falando dele mesmo. Que aula que esses dois tiveram, mas até então eles não perceberam que era Jesus. Eles estão caminhando, chegam próximo a Emaús e Jesus fala, olha, eu não vou seguir agora. Não, não vai não, já está tarde. Vem com a gente, vamos cear, vamos comer uma coisa antes do senhor ir. Eles sentam, Jesus senta com eles, Jesus pega o pão, reparte e dê graças ao Pai. Essa atitude de Jesus de dar graça ao Pai, a palavra diz que as escamas dos olhos deles caíram e eles reconheceram que Ele era o Senhor Jesus. E quando eles viram que era o Senhor Jesus, Jesus desapareceu. Os dois se voltam para o outro e eles falam assim, eu sabia, realmente era Ele. Porque quando Ele estava falando das Escrituras, ardia o nosso coração. Meu irmão e minha irmã, entenda numa coisa, nós precisamos de um fogo da palavra de Deus que vem nos acender. Tem uma música que diz, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia os nossos corações com o poder da tua palavra. Quando eu era novo convertido, eu passei por uma situação que bateu um desânimo em mim. Eu me converti aqui nos Estados Unidos, dentro da minha casa. Deus mandou um servo dele para falar de Jesus. Me converti, a pastora Lúcia chorou, a gente se abraçou, comecei a entender um pouco mais do amor de Jesus. E aí eu fui trabalhar numa área que alguns já passaram e quem sabe trabalham. Quando o homem chega na América, o que ele vai fazer? Vai trabalhar onde? Construção. Fui trabalhar na construção, meu irmão. E o primeiro trabalho que eu fui foi derrubar uma casa que tinha pegado fogo. Me deram uma marreta, demolição, me deram uma marreta. Pastor Simões, eu não sabia nem pegar no martelo direito, imagina uma marreta. Fiquei 3 semanas, trabalhei com meu sogro, tadinho dele. Ele foi muito benevolente comigo, mas eu não entendo nada de construção. Nem pegar no martelo eu sei. Parei de trabalhar, porque eu fui pedir para ele, olha, eu vou parar de trabalhar, porque eu estou trazendo prejuízo para o senhor aqui. Ó. A pastora Lúcia trabalhando, só na faxina, as crianças estudando e eu em casa.
E começou a bater um desânimo. Eu falei, será que a gente veio na hora certa para os Estados Unidos? Será que é isso mesmo? Será que não está na hora de a gente voltar ao Brasil? Eu mal tinha chegado, fazia um mês que eu tinha chegado. Acho que está na hora de voltar ao Brasil. E o desânimo foi tomando conta do meu coração. E não sei porquê, claro, hoje eu sei o porquê. Eu peguei uma Bíblia, a Bíblia que eu tinha ganhado dela, minha primeira Bíblia que eu tinha ganhado dela. E eu falei, aí como novo convertido, eu falei, eu vou ler a Bíblia. Como que eu vou ler a Bíblia? Eu vou abrir na sorte, que Deus vai falar comigo. E eu abri na sorte, queridos. Novo convertido, gente. Tenha paciência comigo, por favor. Eu abri na sorte. Deuteronômio, capítulo 10. Comecei a ler. Estou lendo. Chega no versículo 17. Me ajuda aqui. Olha só o que eu li. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita a recompensa. Olha que coisa interessante. Falou comigo? Não. Falou com você? Tenho certeza que não. Mas escuta o que eu vou te falar. Olha o verso 18, diante do que eu estava vivendo. Ele é o Deus que faz justiça ao órfão e à viúva. E Ele ama o estrangeiro. Ele ama o estrangeiro. E o meu desespero como marido, como pai de família, e Ele dá para esse estrangeiro, sabe o quê? Pão e veste. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, essa palavra entrou rasgando no meu coração. E me trouxe um novo ânimo. Eu levantei, eu falei, não, eu não posso abaixar minha cabeça, eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele falou que Ele ama o estrangeiro, Ele me ama. E não vai faltar comida. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, até hoje, entre os altos e baixos que eu e minha família já vivemos, nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou a paz do Senhor, que excede o nosso entendimento, nunca faltou o amor e o cuidado dEle para conosco. É na palavra de Deus. Você está desanimado? Leia a palavra de Deus. Uma hora a revelação do Senhor vai saltar aos teus olhos como saltou aos meus olhos. Estou lendo a Bíblia. Uma hora, aquilo entrou rasgando na minha vida. Escuta o que eu vou te falar. Se você está desanimado e você não lê a palavra, você vai ficar mais desanimado. Eu vou repetir para você degustar essa frase, porque você vai compartilhar isso com alguém em nome de Jesus. Se você está desanimado em alguma área da sua vida e você não lê a palavra de Deus, você vai ficar mais desanimado. Queridos, tem devocional quando você faz na parte da manhã, muda o teu dia. Tem cultos na qual a palavra de Deus é pregada nessa igreja, pode mudar a tua semana, pode mudar o teu mês. Não é o pregador que está aqui à frente, não é a simples leitura da palavra de Deus, mas é no Espírito Santo que Ele aplica o poder da sua palavra na tua vida, na minha vida, e algo novo acontece. É isso que eu e você precisamos entender. Palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, a primeira passo é a palavra de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, que está no versículo 4, ele diz assim, da parte B ele diz assim, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então, verso 5, então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Meu irmão e minha irmã, tenha certeza, Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. O segundo passo que eu preciso ter agora é um passo de atitude de fé.
Eu ouvi a palavra. E o apóstolo Paulo em Romanos diz, a fé vem pelo... Ouvir o quê? É o primeiro passo. Eu ouvi a palavra. E agora o que eu faço? Eu dou um passo de fé. E esse passo de fé, ele está intimamente ligado à obediência a essa palavra. A fé e a obediência caminham junto. E quando a fé e a obediência caminham juntos, sabe o que acontece? Você atrai algumas coisas na sua vida. Você atrai milagres de Deus. Quando a fé e a obediência caminham juntas, eu atraio o sobrenatural de Deus. Quando a fé e a obediência caminham juntas, eu atraio o extraordinário do Senhor na minha vida e na minha casa. É isso que eu e você precisamos entender. Primeiro passo para eliminar o desânimo na minha vida, palavra de Deus no meu coração, preciso me encher. Segundo passo, atitude de fé. Ouvi a palavra, agora eu vou dar um passo. Ouvi outra vez a palavra, vou dar outro passo. E vou caminhando em fé. O próprio apóstolo Paulo declarava, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé, pelo que eu creio. Meu irmão, é isso que eu e você precisamos ter no nosso coração. Fé. Mas ela está intimamente ligada à obediência. Eu acho lindo a passagem de Lucas capítulo 5, é a pesca maravilhosa. Acertei? Acertei. Lucas capítulo 5 tem a pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa. Jesus fala para Pedro, que estava limpando as redes, junto com seus sócios. Jesus está ali pregando para a multidão, aí ele termina a mensagem, se despede da multidão e fala assim, ei, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos lavando as redes. Não, vamos pescar. Mas como vamos pescar? Acabamos de chegar aqui, isso não é hora de pescar. Não, vamos pescar. E aí Pedro fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, por causa da sua palavra, porque na verdade eu não quero pescar. Nós já trabalhamos a madrugada toda, não pegamos nada. Não está certo a gente pescar esse horário, porque o sol já está a pique, está quente já. Mas por causa da sua palavra, nós vamos pescar. Quem está entendendo, diga amém. Eles foram pescar. Ele obedeceu a palavra. Aí você conhece a história, a primeira pesca maravilhosa. Quando Pedro chega na beira da praia, Pedro ele se lança aos pés de Jesus. Eu não sou digno, eu sou imundo. Ele falou, não, fica tranquilo, Pedro. Se você está preocupado que o imundo vai passar imundície para aquele que não é imundo, fica tranquilo, não, é inverso. No meu reino funciona diferente. Aquele que não é imundo, ele contagia aquele que é imundo e ele se torna o não imundo. Por causa desse teu ato de fé, por causa desse teu ato de obediência, sabe o que eu vou fazer agora através da sua vida, Pedro? Pescadores de homens. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último passo, para a gente concluir. Primeiro passo, quero repetir com você, palavra de Deus, preciso me alimentar. Segundo, atitude de fé. Terceiro, olha o versículo 1, junto comigo. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu. O terceiro passo que você precisamos ter é esperança. Esperança. E agora eu preciso dizer algo mais para você. A fé e a esperança são duas amigas, mas elas são inseparáveis. A fé crê no invisível. A esperança crê no futuro desse invisível. Quando a fé diz assim e crê nisso, dizendo, já foi consumado, a esperança diz o seguinte, eu creio que Jesus voltará para nos buscar. A fé é presente, a esperança é futuro. Os versículos 1 e 2 está dizendo para nós o que vai acontecer. E quando chega final do ano,
Você pode perceber que há um sentimento para nós que está chegando um novo ano, né? O novo ano está vindo, algo novo vai acontecer. O que é isso que está sendo mobilizado dentro da gente? Independente se você crê em Deus ou não. Esperança. Só que o mais interessante da parte do Senhor para nós é que Ele deixou promessas. Promessas que já se cumpriram na tua vida e promessas que ainda vão se cumprir nas nossas vidas. Promessas. Eu gosto de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Olha o que Jesus está falando para nós. Olha que esperança linda. Não se turbe o vosso coração. Eu vou trazer para nós que estamos desanimados. Não fique desanimado, você que está deixando o desânimo bater no teu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e o vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Diácono Léo, dá para continuar até o 6? Olha só o versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas aí vem Tomé, olha a pergunta de Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como é que nós podemos saber do caminho? Olha a resposta de Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a nossa esperança, meu irmão e minha irmã. Armas, recursos, passos, atitudes, não importa o que nome você quiser dar, mas Deus está nos dando como nós podemos vencer o desânimo que bate todos os dias na porta do nosso coração.